Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu curso de hipnoterapia online. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior vilão dos terapeutas, das terapias e tudo mais, né? O nome desse grande vilão é o ganho secundário. Se você não sabe o que é ganho secundário, você precisa estar muito preparado para isso. Porque o ganho secundário é algo que vai te frustrar e é algo que não vai deixar a terapia funcionar direito e o seu cliente vai sair sem o resultado que ele quer e você vai sair frustrado. Mas você não vai sair frustrado se você descobrir o que é o ganho secundário e talvez até mesmo conseguir resolver esse problema. Bom, mas afinal, o que é esse maldito desse ganho secundário que vai atrapalhar a minha terapia? Bom, ganho secundário é quando o seu cliente está tentando se livrar de um problema, porém, esse problema que ele tem dá para ele um ganho secundário, ou seja, algo que faz esse problema não ser tão ruim assim e talvez até mesmo a mente do cliente boicote o resultado terapêutico, certo? Para que ele não perca esse ganho secundário. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais fácil de entender como é que esse processo funciona, né? Digamos o seguinte, você está atendendo uma cliente que ela tem depressão profunda. Ela fala o seguinte, olha, eu acordo de manhã, eu só quero ficar na cama, eu começo a fazer café, não consigo terminar o meu café, meu marido tem que vir e terminar o café. Eu começo a fazer o almoço, não consigo terminar, meu marido vai e completa o almoço, eu sempre estou deitada na cama e tudo mais. E, nossa, meu dia é terrível, eu tô sempre para baixo, não consigo pensar em nada, mas daí chega lá umas 7 horas da noite, eu começo a me sentir melhor, começo a me sentir bem, eu e meu marido sentamos, né, a gente assiste televisão, e o dia tá ótimo, eu faço a janta, a gente janta, tá perfeito, né, vou dormir no outro dia, a mesma coisa, eu acordo terrível, não quero fazer nada, só quero ficar na cama, né, e você pensa, bom, beleza, né, sem problema nenhum, no caso de depressão, só que essa cliente, ela tem um ganho secundário muito grande. Você vai descobrir isso na anamnese, né, através da sua terapia. O que é? Essa cliente, digamos assim, né, por exemplo, há alguns anos atrás o marido traiu ela, né, com uma vizinha. Então a mente dela sabe que se ela ter esse problema de sempre precisar que o marido esteja auxiliando a fazer café, fazer almoço e tudo mais, o marido vai estar sempre junto com ela. E o marido não tem tempo para sair, para trair ela com a vizinha novamente, certo? Então a depressão é uma maneira que ela tem de atrair o marido para perto dela e não deixar que o marido repita aquela ação de alguns anos atrás de ter traído ela novamente. E é por isso que à noite ela melhora, certo? Porque à noite ela tem certeza que o marido não vai sair de casa, que a vizinha já vai ter se retirado, já vai estar na casa dela assistindo alguma coisa, e por isso que a mente dela fica tranquila e fala, não, perfeito, tal, tudo ótimo, não tem problema nenhum, ele não vai sair daqui, e ela tem uma noite extremamente agradável. E quando fica no outro dia de novo, né, a gente vai tentar relevar isso. E não funciona. Por quê? O ganho secundário dela é muito grande. É muito comum também ganhos secundários, por exemplo, assim, o seu cliente, ele está encostado pelo governo por causa desse problema psicológico que ele está tendo, certo? Seja uma depressão, crise de ansiedade, não importa, né? Ele está encostado pelo governo, então ele não precisa trabalhar e ele recebe seu salário mesmo assim. E ele sabe que se ele melhorar, ele vai ter que voltar a trabalhar, e ele não quer voltar a trabalhar. Mas isso não é uma coisa consciente, tá? Você tem que ter bastante noção disso, é claro. Provavelmente ele conscientemente fala, não, melhor eu ficar em casa do que ter que trabalhar, óbvio, né? Mas isso é um problema inconsciente, tá? A mente dele que luta contra esse processo. Talvez ele nem sempre faça de maldade isso, ele simplesmente não consegue controlar. Então sempre que você tenta livrar ele desse transtorno que ele tem, de uma síndrome do pânico, por exemplo, a mente dele não deixa ele se livrar disso, porque ele fala, olha, se eu me livrar dessa síndrome do pânico, eu terei que voltar a trabalhar. Ou seja, o ganho secundário dele é não precisar trabalhar e receber mesmo assim, certo? Então o que ele faz? Ele simplesmente, a mente dele não deixa ele se livrar desse transtorno, porque ele tem um ganho secundário muito grande. Então assim, é muito importante que você entenda sobre ganho secundário, porque às vezes você coloca todos os seus esforços em cima, você se dedica àquele cliente, né? Põe suas melhores ferramentas, parece que ele está evoluindo e no final ele volta sempre a mesma coisa. Cada dia que ele volta, parece que ele volta pior e tudo mais, né? Você pensa, meu Deus, eu estou fracassando, você se sente para baixo, seu cliente se sente desanimado e na verdade o que está acontecendo é o ganho secundário. Eu vou dar aqui para vocês 2 dicas de como identificar esse ganho secundário e também uma maneira de você conseguir resolver, né, lidar com esse ganho secundário. Bom, como é que eu faço para descobrir se o meu cliente está com ganho secundário ou não? Na minha anamnese, eu tenho uma pergunta muito específica que eu faço para esse cliente, né, para os meus clientes em geral, que eu costumo falar para eles que é a pergunta mais difícil de todas. Eu pergunto o seguinte, qual seria a pior coisa que poderia acontecer com você se o seu transtorno sumisse? É uma pergunta difícil, porque assim, não é a pior coisa que poderia acontecer se o seu transtorno continuasse. Não, a pergunta é, o que pior poderia acontecer com você se o seu transtorno fosse embora? Então assim,
Pede para o cliente perder um tempinho pensando, né, nisso, para vocês falarem, ah não, talvez se eu não ter mais depressão, eu vou ter que voltar a trabalhar. Ah, talvez se eu não tiver mais depressão, meu marido vai voltar a trabalhar e eu vou ficar em casa sozinha, né? Ah, talvez, ou seja, você vai induz o seu cliente ali, né? Estimula ele a pensar em alguma coisa ruim para você identificar que tipo, opa, isso pode ser um gatilho de um ganho secundário que vai atrapalhar na nossa terapia. Beleza, então eu identifiquei que o meu cliente está com um ganho secundário. Como é que eu faço para resolver então esse ganho secundário que esse meu cliente está tendo? Bom, uma solução muito simples e muito fácil é você usar terapia de partes para resolver isso, certo? Ou seja, você consegue através da terapia de partes fazer esses dois contrapontos do seu cliente se enfrentarem para resolver esse problema da melhor maneira possível. Se você não sabe o que é terapia de partes, você pode aprender terapia de partes no meu curso presencial, que eu ministro em várias cidades do Brasil. Se você tiver interesse no meu curso presencial, é só digitar www.hipnoseclassica.com.br/agenda, tá? E você vai conseguir ver todas as cidades que eu estou ministrando o curso em todo o Brasil. Então tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Ceará. Bom, tem muito estado aí que eu estou ministrando o curso, tá? Então provavelmente tem uma cidade perto de você onde eu vou ministrar curso presencial e você vai aprender terapia de partes e muitas outras terapias completamente interessantes, muito bacanas. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, para aprender mais sobre hipnoterapia, sobre a mente humana. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.